Olá, sejam bem-vindos. Você gestor, você professor, você estudante da rede, mais um Mão na Massa aqui, direto do CIEBP. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse recadinho que eu tenho antes da gente começar o nosso programa, tá? Porque se você não passou por aqui ainda, você precisa agendar uma visita, viu, professor, viu, estudante, precisa lá falar com o teu professor para a gente poder fazer os projetos acontecerem aqui no CIEBP. Então, vamos lá? O que tem aqui no CIEBP antes da gente começar o nosso programa Mão na Massa de hoje? Olha só, nós temos o Espaço 1, o Hub de Inovação. Lá você vai poder ter ideias, tá? É um espaço para a gente poder empreender, colocar em prática as nossas ideias inovadoras. A gente também tem aqui o Espaço 2, que é computação na prática. Olha o que a gente faz lá, espaço para atividades plugadas e desplugadas. Você gosta de fazer isso? Então, esse é o lugar. Pensamento computacional é aqui. O nosso espaço 3 é o estúdio. É lá que você vai poder fazer gravação de podcast, de vídeos, tá? Todas as gravações audiovisuais, o espaço é no estúdio. O espaço 4, a gente tem a cultura maker. Sabe o que é? Fazer com as próprias mãos, né? Esse espaço aqui é o foco na cultura maker, utilizando sucata, olha que legal, componentes eletrônicos também, tá? Desenvolvendo robôs, protótipos, tudo isso você encontra aqui na cultura maker. Bacana, né? Então vamos lá. No espaço 5, você encontra a cultura digital. Tudo que tem a ver com cultura digital, é esse o espaço certo. Gostou, né? Você que gosta de um computador, você que gosta de mexer direto na internet, esse é o espaço que você vai fazer o quê? Atividades de educomunicação, produções audiovisuais, aqui também no espaço 5, pensamento computacional também no espaço 5, que, aliás, é o espaço de onde nós estamos falando, tá? Você está vendo aqui o nosso cenário, tá? É o espaço 5, cultura digital. Além disso, o espaço 6 a gente tem também, que é um espaço onde você vai fazer reconstrução, criação, você vai criar modelos em Arduino, já ouviu falar? Microbit, Minecraft. Essa palavrinha você gostou, né? Então, esse é o espaço 6 aqui no CIEBP. E, por fim, não menos importante, a prototipagem e a fabricação digital. É um espaço para você fazer a modelagem, a produção de protótipos, com o apoio da impressora 3D, nós temos aqui, tá? E uma mesa de corte a laser. Viu quanta coisa bacana, né, que tem aqui no CIEBP? Então, agende a sua visita, não somente este, nós temos vários outros CIEBPs, de repente tem um aí perto da tua casa, perto da tua escola, onde você pode fazer o seu agendamento. Mas nós vamos hoje para a nossa aula, né? Estou aqui com o professor Jorge, então hoje ministraremos esta aula, tá? Que fala sobre táticas de desinformação. Segurança na rede. Já ouviu falar disso? Tá? Fake news. A gente vai falar muito a respeito desse tema. E eu vou falar para vocês o conteúdo que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Bom, antes da gente entrar mesmo nas fake news, o que são, no mão na massa, porque tem uma atividade mão na massa também, a gente vai ver o quê? As mídias como eram, tá? E hoje como elas são. A gente vai ver o que é rede social e o que tem a ver isso com as notícias, tá? A gente vai ver também estratégia de persuasão. Você sabe o que é persuasão? E as estratégias que você pode utilizar para persuadir alguém. Táticas de desinformação também você vai encontrar aqui nesta aula. E, por fim, o nosso convite para você, do Mão na Massa. Você vai criar uma campanha social, uma campanha na rede social para combater as fake news. E agora eu passo a palavra para o professor Jorge, porque tem muita coisa para rolar nesse Mão da Massa, né, professor? É isso aí, Cirlândia, muito obrigado. Pessoal, é um prazer estar aqui em mais uma edição do programa Mão na Massa. Eu quero mais uma vez, né, dar as boas-vindas a vocês, estudantes, vocês professores da rede pública, coordenadores pedagógicos, diretores, os PCNP, supervisores, a toda essa gente bacana que nos acompanha, para quem a gente faz essa proposta de mão na massa, e hoje com esse tema super importante, redes sociais, desinformação, estratégias de desinformação, né? Falar sobre fake news é sempre atual, hoje mais do que nunca. Bom,
Nós vamos começar falando hoje sobre as mídias, ontem e hoje. Como vocês podem ver aqui, nós dizemos o seguinte: antigamente a comunicação acontecia de um para todos. Como assim? O que isso quer dizer? Hoje em dia, com as redes sociais, a comunicação acontece de todos para todos. O que isso significa? Então vamos começar por aí. No nosso slide seguinte, a gente vê uma foto de vários jornais impressos, né? E que teve início em 1650. Olha, teve surgimento a mídia impressa. Hoje em dia, já não é tão comum a gente ver esta cena, a cena de uma banca de jornal, repleta de jornais impressos, de diversos tipos para públicos variados, né? Como a gente costumava ver antigamente. Aqui temos duas imagens também bastante icônicas, né? Uma imagem de rádio e uma imagem de televisão para representar essas duas mídias, o rádio e a televisão, né? Tanto o jornal escrito, impresso, quanto o rádio, quanto a televisão, tem na sua maior parte da história, talvez 95% da sua história, a comunicação de um para todos. Ou seja, é sempre o redator, o editor, o jornalista que cria uma informação, que cria uma notícia, uma reportagem, uma matéria que vai ser veiculada para toda a população, né? Então, nós somos a população que recebemos essa informação, que recebemos essa matéria para ler, para consumir. Éramos consumidores, tá? Mas, hoje em dia, a situação é um pouco diferente. As mídias ainda continuam, sim, produzindo seus próprios conteúdos, mas nós também fazemos parte do conteúdo que é produzido hoje, né? Então, o rádio, a televisão, eles contam com a contribuição dos ouvintes, dos telespectadores, né? Então, se você tem alguma reclamação do seu bairro, a pessoa vai contribuir com uma reclamação do bairro. Se você tem uma foto do pôr do sol, a pessoa contribui com uma foto do pôr do sol. O que você pensa sobre a vacina? Então, vários depoimentos sobre a vacina e assim por diante, né? Então, há uma interação em que o público faz parte da programação, do conteúdo e das estratégias de tratamento da informação por parte das emissoras. A gente pode ver aqui, a gente está vendo a radialista no estúdio. Hoje, várias rádios trabalham com essa estratégia de transmitir ao vivo, né, o programa de rádio no YouTube, por exemplo, e a gente pode acompanhar, ver o que está acontecendo ali dentro do estúdio de gravação, coisa que antigamente não era possível, né? E isso é muito legal. Aqui a gente vê a imagem desse fotógrafo, pode ser um fotógrafo profissional, mas também pode ser um fotógrafo amador, né? Pode ser alguém com a sua câmera, porque gosta de fotografar, tira fotos e contribui com as matérias jornalísticas. Bom, agora, Silândia, tem as redes sociais e as notícias, né? Sim. Eu gostaria de chamar a tua atenção agora para o que tem a ver, né? Rede social e notícia. Será que é a mesma coisa? Será que eu encontro a mesma coisa nos dois lugares? Então, presta atenção nesse próximo slide. Redes sociais e as notícias. Olha só, as redes sociais, elas oportunizam a comunicação de todos para todos. Uma pesquisa foi feita em 2019 pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E olha só o que eles encontraram, né? Essa pesquisa indicou que 79% das pessoas recebem notícias pelas redes sociais. Olha só como é importante a rede social na vida de todos nós, né? Porque realmente é muito acessada. Mas será que é a mesma coisa o que tem na rede social, o que tem num site de notícias e o que tem nas fontes oficiais? Gostaria que você ficasse com esse pensamento, essa perguntinha aí na cabeça, para a gente discutir ao longo da nossa aula, tá? A notícia em rede social
pode não significar um texto noticioso. Já parou para pensar nisso? Né? Nem sempre é um texto noticioso. E existem também os algoritmos, né, que são os responsáveis pela monetização. Quando a gente fala em monetização, a gente está querendo dizer dinheiro, né? Então, se a gente tem as notícias aparecendo com frequência e quais notícias aparecem, né, quando você faz uma busca, isso tem tudo a ver com algoritmo. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, Cirlândia. E olha que interessante, né? Tem muita gente ganhando dinheiro hoje com as redes sociais, a gente sabe disso, né? Mas ela tem que saber como fazer isso também, sabe, gente? Porque se ela exagerar em conteúdos falsos, que é o nosso assunto da aula de hoje, se ela começar a veicular fake news, ela pode sofrer banições, né, graduais, começando, por exemplo, com um shadow ban, né, que é uma forma de banir o usuário por cometer exageros, né, ou equívocos, ou crime mesmo, né? Bom, então, aproveitando, vou até voltar um pouquinho aqui, Cirlândia, porque nós estávamos falando lá no slide anterior que a comunicação hoje é feita de todos para todos. Você falou sobre redes sociais, esse é o principal canal hoje em dia de comunicação de todos para todos, né? Que as pessoas produzem os próprios conteúdos, texto, imagem, vídeo, e elas, né, transmitem isso para quem elas quiserem, que por sua vez transmitem para outros, e isso pode, como se diz no jargão popular, viralizar, né, na internet ou nas redes sociais e ganhar uma grande dimensão. Jorge, você falou um negócio interessante, eu gostaria de ver qual é a opinião deles. Vamos chamar um chat aí para poder saber qual é a sua opinião a respeito disso aqui, ó. Vamos ver, então. A pergunta é a seguinte: você costuma compartilhar todas as notícias que recebe nas redes sociais? Então, a gente vai dar 2 minutinhos para você dar uma pensada aí, será que é, será que não é, mas tem que falar a verdade, tá? Você realmente compartilha ou você não compartilha? Comenta aí um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta, certo? Até já.
sempre que receba. Então, sempre que ela recebe uma notícia, ela já manda para frente. Só que não foi a mesma coisa que disse o Jonas, do 9º ano, tá? A professora Rita, né, que passou para a gente essa resposta, colocou o seguinte: não, tá? Ele não compartilha. Ele só compartilha as que interessam a mais alguém, né? O que será que está certo, né? Então, ao longo dessa aula, você já está percebendo, né, um pouquinho do teor dessa aula, e ao longo da aula a gente vai pedir que você compartilhe sua opinião, porque o chat está aberto, tá? Vai ficar aberta a aula inteira. E se você não participou nesse chat, você pode participar ao longo da aula, porque a gente quer saber a sua opinião também, certo? É isso mesmo, professor? E aí, como é que é? O que você achou das respostas? Olha, eu acho que essas duas respostas representam um pouco do que acontece em geral. Tem algumas pessoas que realmente compartilham algumas coisas, eu, por exemplo, né, só compartilho aquilo que realmente eu vou lá, verifico se a informação é correta ou não, antes de compartilhar. E tem outras pessoas que acham que é legal tudo que receber, compartilhar e fazem isso, né? Porque acho que elas pensam que quanto mais pessoas receberem as informações que estão rolando por aí, melhor. Mas é preciso tomar cuidado. Vou contar para vocês essa história a fábula do gato e da barata, que é uma história que eu peguei uma versão contada pelo Milor Fernandes. E a história diz assim, que num canto de uma cozinha tinha sido deixado um copo de vinho. E aí veio vendo uma baratinha e subiu no copo de vinho e começou a descer no copo de vinho, ainda se segurando, começou a bebericar o vinho. E como a distância entre a boca e o cérebro é muito curta da barata, ela logo começou a ficar tonta. E ela começou a bebericar um pouquinho mais, ficou mais tonta e, tibum, caiu dentro do vinho, começou a se debater, ficou mais tonta porque bebeu mais vinho, e tentou se debater mais ainda, e tentando sobreviver, e bebeu mais vinho e ficou bêbada. Quando ela, de repente, olha para cima e vê um gato enorme com um sorriso no rosto, em virtude da desgraça dela. E ela, gatinho, meu gatinho, me salva, pelo amor de Deus, me salva, gatinho. Se você me salvar, quando eu sair daqui, você pode me engolir inteira, eu não ligo. Faça como você quiser, mas me salva. E aí, o gatinho falou, você promete que você deixa eu comer você inteira? Lógico, me salva, me salva. E aí o gatinho deu um tapa no copo, derrubou o vinho. A barata, a hora que sentiu que estava com as patinhas no chão, tumba! Saiu correndo, encontrou o buraco mais próximo, ficou ali de longe, dando risada do gato. Aí o gato falou assim, ei, o que é isso? Volta pra cá, cumpre sua promessa. Aí ela, você é mesmo muito tonto, né, seu gato? Ora, você acha que pode acreditar numa barata velha e bêbada? E se safou, né? Bom, contei com as minhas palavras, com licença do Milor Fernandes, para mostrar para vocês o seguinte, que pensando em algumas estratégias de persuasão, nós aqui pegamos emprestado, assim, o conceito de essas estratégias de persuasão a partir da semiótica de linha francesa de Greimas. Ele diz o seguinte, que existe, num processo de persuasão, vai existir quem manipula e quem é manipulado, tá? E que o manipulado, ele tem que ser convencido pelo manipulador que ele precisa disso, que isso que o manipulador está oferecendo é importante, tá? É importante para mim, né? E no caso, na história que a gente viu, isso aconteceu. A barata era o manipulador, ela manipulou o gato. Ela fez o gato achar, né, que ele queria comê-la inteira, né? Que aquilo ia ser bom para ele. O manipulado precisa acreditar nos valores oferecidos pelo manipulador e desejá-los. Para que a manipulação dê certo, ou seja, o manipulador precisa saber vender bem o seu peixe. E a barata, nessa história, conseguiu fazer isso, né? Então, é isso que a gente fez, retomando a fábula. Por outro lado, a gente vê que o gato passa de um estado, eu não quero salvar a barata, para outro estado de querer, eu quero salvar a barata, né? Então, o manipulador tem que fazer isso, tem que transformar o estado do outro, tem que passar de um estado a outro, como aconteceu com o gato.
Com isso, consegue levá-lo a fazer algo. Então, a barata conseguiu levar o gato a fazer algo, ou seja, derrubar o copo para ela poder se salvar, né? Na manipulação, o destinador manipulador propõe um acordo e exerce a persuasão para convencer o destinatário. Então, o manipulador, que era o gato, fez um acordo, o manipulador, que era a barata, fez um acordo com o gato, né? E convenceu ele, que era o destinatário, tá, gente? Então, o fazer persuasivo, né? Convencer o gato, leva ele a um fazer crer. Então, o gato acreditou na barata. É por isso que depois ele ficou de queixo caído. Opa, peraí, vem cá, cumpre a sua promessa, né? Então, como contrapartida, ele quer um fazer interpretativo. Ah, isso que a barata está propondo me interessa, é bom. Ele interpreta como algo bom, né? E aí ele acredita, tá? E acreditando, ele vai, se ele acreditar mesmo, vai levá-lo à aceitação, tá bom? Ou pode ser que leve à recusa também. Vamos falar para vocês então que existem 4 classes de manipulação. A primeira é a tentação. Olha, vamos pensar na figura da mãe e do filho. Olha, se você comer toda a comida, eu deixo você comer sobremesa. Tentação. Intimidação. Você vai comer toda a comida, eu estou mandando. Tá? Existe uma questão de poder aí, de força e de ameaça, né? Depois vem a provocação. A provocação tem a ver com levar o outro a fazer pelo desafio. Ah, eu duvido que você seja capaz de comer toda a comida. Eu sei que você não é capaz. É uma provocação para ele falar, não, eu sou capaz sim, você quer ver? Aí vai lá e come toda a comida, né? E por fim, a sedução. A mãe vira para o menino e fala assim, ah, meu filhinho lindo, inteligente, adora comer legumes, alface, vai deixar a mamãe feliz, não vai? Então isso é a sedução, tá bom? Então aí estão as 4 classes de persuasão. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, tá? Uma outra fábula que também foi escrita pelo Milor Fernandes, e que eu também vou contar aqui com as minhas palavras, com a bênção do Milor, tá? Então, vocês estão vendo o leão, o burro e o ratinho. E o nome da fábula é O Leão, o Burro e o Ratinho. Nessa história, os 3 tinham saído juntos para caçar e estão voltando com uma caça bem farta. Eles tinham pego um monte de comida e estavam todos felizes. E eles chegaram numa clareira, colocaram toda a caça ali, e o leão falou para o burro, burro, você que é o mais inteligente de nós 3, vou deixar-lhe a tarefa de dividir a nossa caça de maneira igual. Eu e o ratinho, o leão falou, vou até a lagoa, nós vamos beber água, quando voltar a gente vê como você dividiu, como você fez a partilha. E é isso que aconteceu. Quando o ratinho e o leão voltam, o burro tinha dividido tudo em partes iguais. Ele tinha sido muito meticuloso. E aí ele falou, esse é do leão, esse é minha, esse é do ratinho. Só que o leão não gostou da partilha. Tá? Na mesma hora, deu uma patada no burro, que saiu resmungando e não voltou mais. Aí o leão falou assim, ratinho, agora eu delego a você a missão de fazer a partilha. O ratinho, que já tinha visto o que tinha acontecido com o burro, né, foi muito esperto. Assim, o leão nem precisou chegar até o lago para beber água, que ele já estava gritando para o leão voltar. E quando o leão voltou, viu que toda a caça estava separada num canto e um pedacinho só estava ali separada do lado. Então o ratinho falou, essa é a sua caça, sua parte da caça, e essa aqui é a minha. Aquela pequenininha, um pedacinho de nada. Aí o leão teceu vários elogios para o ratinho, que ele era muito inteligente, como ele tinha aprendido a separar uma caça tão bem, daquele jeito. E o ratinho só falou assim, na verdade, seu leão, se me permite dizer, eu acabei de aprender com o meu amigo burro. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui a sedução que aconteceu por parte do leão com o burro, né? Seduzindo, falando que ele era o mais inteligente de todos, e depois
a intimidação a partir da ação. Assim que ele bateu no burro, o ratinho já entendeu qual que era a mensagem. Mas, Cirlândia, a gente tem uma novidade aí, né? Sim, temos. E antes eu gostaria de comentar. Eu não sabia, não tinha pensado por esse lado. E eu tenho certeza que você em casa também não, né? Quantos tipos de persuasão existem, né? Bem legal isso. E para ilustrar um pouco mais disso, em relação a isso, a fake news, o que nós estamos tratando nessa aula, nós vamos passar uma animação que foi feita pelo professor Jorge, aqui nessa sala do CIEBP Cultura Digital, tá? Então vamos para a animação, vídeo de animação, daqui a pouquinho a gente volta. Conhecem, que é o Scratch, né, da plataforma MIT App Inventor, da plataforma do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Confundi aqui, Cirlândia, porque esse Instituto de Tecnologia também tem uma outra plataforma bem interessante, que é de criação de apps, por isso que eu confundi aqui. E o nosso assunto nessa animação é desinformação e como existem estratégias de desinformação que são pensadas exclusivamente para enganar as pessoas. Então vamos torcer para dar certo e a gente falar sobre isso, a gente mostrar a animação para vocês, tá bom? Exatamente, mas pegando um gancho nisso que o Jorge falou, né, nós vamos ver um pouquinho a respeito de fake news, né? Essa desinformação aparece muito claramente nas fake news, né? Então, no próximo slide, você vai poder acompanhar aqui o nosso texto falando a respeito disso. Se você não sabe ainda, eu acho que você já sabe, mas vamos esclarecer. Se você tem alguma dúvida sobre o que é fake news, vamos esclarecer. Preste atenção no texto e acompanhe comigo. Fake news, o que é? É um texto, ou vários textos, publicados e compartilhados, principalmente nas redes sociais, com a intenção de enganar e até mesmo prejudicar pessoas ou instituições. Então, não é qualquer texto, né, gente? Ou seja, o conteúdo é intencionalmente enganoso e falso e objetiva lucros políticos ou financeiros. Então, é muito sério isso, né? Quando você coloca sobre todos os outros, interesses dos outros, o seu próprio interesse, colocando uma informação que não é correta, que não é verdadeira, né, que não é justa, né, à disposição de todo mundo, né, pelo seu interesse. Então, isso é muito sério. Se você não sabia, agora você sabe o que são as fake news. Então, continue acompanhando conosco, porque nós vamos falar agora de uns termos, né, professor, em inglês, né? O professor Jorge aqui é um professor perito em inglês, então agora vocês vão ver um pouco mais além de fake news, ok? Bom, Cirlândia, eu estou aqui aproveitando, enquanto você estava falando,
para verificar se houve mais alguma contribuição da pergunta que nós fizemos de interação, e tem bastante gente aqui participando das nossas postagens, viu? Da nossa interação. Gente, a gente fica super feliz com a participação de vocês, tá? Bom, então voltando para cá, a gente tem aqui um conceito chamado fire hose. Fire de fogo mesmo e hose de mangueira. Uma tradução, né, mais livre, a gente diria que, ou literal, né, mangueira de fogo da falsidade, tá? Mangueira de fogo da falsidade. Ou seja, como se fosse uma mangueira que espalha, ainda está falando de fogo, né? Espalha fogo, como queima, porque prejudica, porque faz mal, porque, né, porque mata, enfim, né? Da falsidade. Então, é um conceito que fala sobre uma estratégia consciente e midiática e que tem como base algoritmos, né? E que leva a desinformação a todas as pessoas, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, logo no primeiro item, técnica de propagação. Então, é para larga escala, para alcançar um grande público, né, em larga escala e fluxo constante. Tem a ver com o fluxo também, com uma frequência constante dessa informação falsa por diversas formas diferentes, em forma de texto, em forma de imagem, em forma de vídeo. E esses vídeos muitas vezes são relatos de pessoas que parecem ser como nós, pessoas do povo, que vivenciaram aquela situação e que só estão passando aquilo para frente porque elas não querem que outras pessoas sofram o que ela sofreu, né? Isso é uma estratégia. E aí a gente pode, pensando lá nas estratégias de desinformação, pensando nas estratégias de desinformação, a gente pode, desinformação não, perdão, de persuasão, né? A gente pensa na sedução, né? Olha, presta atenção em mim, eu também não levava isso em consideração, eu também não pensava assim, eu era alienado, né? Hoje não, hoje eu consigo enxergar com clareza, não vá por esse caminho, porque todo mundo está querendo te enganar, a mídia está querendo te enganar, e assim por diante. E aí ela dá um depoimento que vai contra, muitas vezes, tudo aquilo que a medicina fala, que os especialistas falam, né? Que a ciência fala. Ela vai contra, mas ela diz que faz aquilo depois que ela conseguiu enxergar com clareza. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de relato, né? De depoimento. Objetivo: monopolizar a opinião das pessoas sobre determinados assuntos, né? Então, quer que todo mundo pense como eles, né? Então, como se faz isso? Propaganda em larga escala, e propagando de forma constante, rápida, contínua e repetitiva, usando recursos diferentes. Sem compromisso com a realidade, com a verdade. Essa é a base da desinformação. Não há compromisso com a verdade. Pelo contrário, né? O compromisso é em mascarar a verdade, é em derrubar a verdade, é em gerar descrédito em relação àquilo que é verdadeiro, tá? Não há consistência discursiva ao compararmos as informações. Não há consistência discursiva, ou seja, aquilo que se fala não é amparado por argumentos legais, né? Por argumentos válidos, tá? Não há consistência discursiva, falta argumentos sólidos para convencer o ouvinte, o espectador. Bom, gente, tem também um outro conceito muito comum hoje em dia chamado deepfake. O deepfake fala de uma técnica, né, que é baseada em inteligência artificial para manipular o vídeo, a imagem, né, e, por exemplo, pegar um vídeo de uma pessoa, né, que pode ser uma pessoa séria, idônea, e colocar uma fala falsa, né, na sua boca, por exemplo, tá? Então, olha lá, é uma técnica oportunizada pela inteligência artificial
na qual se pode combinar a fala, imagens, vídeos e fotos já existentes. Ok? Então, deepfake é um dos recursos aí para disseminar a desinformação. Então, quando você receber alguma informação que você tenha dúvida se aquilo é verdade ou não, mas você fala assim, mas poxa, isso está sendo dito por fulano, né? O cara é presidente do instituto de não sei o quê. Então, verifica, porque aquele texto pode não ser dele, aquela fala, aquele pensamento pode não ser dele, né? Como a gente já viu vários intelectuais dizendo, olha, esse texto aí, tem um cineasta, por exemplo, que faleceu há poucos dias, o Arnaldo Jabor, ele já teve várias vezes que ele falou, olha, está circulando aí na internet um texto que estão dizendo que é meu, o texto fala assim, assim, assado, o texto não é meu, não fui eu que escrevi aquilo, tá? E agora, um exemplo que a gente traz para vocês é do que circulou nas redes sociais sobre a erva doce, né? Então dizia assim a mensagem, o chá de erva doce tem a mesma substância que o medicamento Tamiflu, o remédio usado para tratar a gripe AH1N1. Aconselha-se tomar o chá como se fosse café após as refeições. Um infectologista do Hospital São Domingos, tá vendo? Estão usando alguém que tem, né, tem renome, mas não tem nome da pessoa. Não está dizendo quem é, né? Recomenda tomar de 12 em 12 horas o chá de erva doce, pois ele mata o vírus da influenza. É da erva doce que é feito o Tamiflu. Passe para seus familiares e amigos, pois é muito importante. E aqui ele quer seduzir você, né, a compartilhar essa informação, dizendo que é muito importante. Tá? Se você deixar de fazer isso, você está correndo o risco de pessoas da sua família, do seu círculo de amigos, pegarem a doença, terem um problema, pode chegar até o óbito, e a culpa foi sua que não passou a mensagem adiante. Chá de erva doce cura a gripe? É boato. Chá de erva doce não cura a gripe. Isso é fake news. Isso é desinformação, né? Não é verdade. A mensagem de que a bebida teria a mesma substância, um antigripal, espalhou-se pelo WhatsApp. Mentira. Essa erva não combate a influenza, tá? Não é um antivírus, um antigripal, portanto, ok? Outro exemplo aqui, agora pegando uma imagem. Primeiro pegamos um texto e agora pegamos uma imagem. Então, a imagem original é uma mulher uma mulher que está se sentindo muito bem, com uma boa autoestima, feliz, e está segurando o cartaz que diz beautiful, que quer dizer bonita, linda, né? E tem uma referência clara aqui o conceito de empoderamento, né? Que é muito comum hoje em dia. E aqui, nessa imagem fake, foi trocado a palavra beautiful por limpa sua casa de graça. Imagina, olha que coisa absurda, né? Se a pessoa acreditar nisso, é porque ela realmente é ingênua, né? Quem é que vai, feliz da vida assim, sem ganhar nada por isso, querer limpar a sua casa? Ninguém, né? Jorge, eu quero aproveitar agora que você tocou nesse assunto. Antes de falar a respeito de fato e fake, a gente vai chamar aquele vídeo. Ah, que bom. Tá? De animação. Nós vamos chamar o vídeo de animação, então, que o professor Jorge fez. Aqui nessa sala, Cultura Digital, né? Abrindo aqui um parênteses, né? Se quiser aprender, né, Jorge? Com certeza. Esse é o lugar, tá, gente? Vem pro CIEBP. Então, daqui a pouquinho a gente volta, veja o vídeo e a gente vai conversar sobre ele, tá? Até já. Olá, pessoal! Que bom estar com vocês aqui no programa Mão na Massa do CIEBP. Temos um assunto muito importante para tratar. Vocês sabem o que são estratégias tecnológicas de desinformação? Olá, galera! Que demais essa aula sobre desinformação, fake news e redes sociais. Sabe,
É muito bom contar com a participação de vocês no nosso programa Mão na Massa do CIEBP. Oi, Luana. Oi, Jonas. Adorei a sua pergunta. Pois é, Jonas. Esse é um assunto muito sério nos dias de hoje. Concordo em gênero, número e grau. Será que já temos interação no chat? Olha, o estudante Bruno do 2º ano do ensino médio, da Zona Leste de São Paulo, mandou uma mensagem. Nossa, que ótimo! O que ele diz? Ele diz que encontrou 3 significados de desinformação no dicionário. 1. Ato de desinformar. 2. Dados falsos que induzem ao erro. 3. Privação de conhecimento sobre determinado assunto. Ignorância. Puxa, esses nossos estudantes nos surpreendem o tempo todo, não é mesmo? Ele tomou a iniciativa de buscar o significado no dicionário. Ótimo! Excelente contribuição! O que o Bruno encontrou nos ajuda a entender o que é desinformação. Com certeza, Jonas. Principalmente os significados 1 e 2. Ou seja, a criação de dados falsos que levam as pessoas a uma falsa concepção sobre o assunto. É isso que chamamos de fake news. Exatamente. E ainda podemos dizer que tal atitude impede que as pessoas saibam realmente qual é a verdade, uma vez que os falsos dados levam ao erro. Olha só isso, Luana. A Anabela, do 1º ano do ensino médio, da cidade de Guarulhos, também escreveu. Oi, Anabela. Que bom. Um abraço para todos os professores e estudantes de Guarulhos. Ela disse que hoje em dia isso se tornou muito mais fácil com as redes sociais, já que quase todo mundo tem um celular e recebe informações pelo WhatsApp, por exemplo. Nossa! Parabéns, Anabela. Isso mesmo. Vejo que os seus professores andam debatendo este tema com vocês na escola. O que a Anabela escreveu é a mais pura verdade. O tempo todo recebemos informações, relatos, desabafos que parecem verdade, mas que não temos nenhuma prova para dizer se aquilo é verdade ou não. Estamos falando de estratégias de enganação conscientes e sofisticadas. Sim, estratégias tecnológicas da desinformação e são procedimentos ligados às máquinas, aos algoritmos e inteligência artificial. Isso, que conectados às redes sociais espalham conteúdos manipulados. Ou seja, espalham a desinformação? Que interessante, não é pessoal, tanto é que Maria Cândida, da cidade de Iteúna, que está no 9º ano, ficou super curiosa quando falamos que a desinformação impede que as pessoas saibam a verdade. Luana, explique isso melhor. Iteúna? Que legal! A cidade onde minha família mora. Quero aproveitar e mandar um beijo para minha mãe e minhas irmãs. Ótima pergunta sua, Maria Cândida. Vamos pensar assim. A desinformação causa uma lacuna, um buraco, entre as afirmações e o conhecimento objetivo dos fatos e dos acontecimentos. Ou seja, o falso discurso que chega através das redes sociais e da mídia também não é fiel àquilo que se passa na realidade. Sim, isso mesmo. E o que é pior, cria medos, preconceitos e ódios irracionais. Olha, como diria minha avó, esse assunto dá pano pra manga. Não é mesmo, Luana? Com toda certeza, Jonas. E fico muito feliz por perceber que os jovens estudantes do ensino básico estão antenados para essa problemática e com um olhar bem crítico. É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação através do chat. Esperamos vocês na próxima aula. É isso mesmo. Um abraço a todos e até a próxima. Lembrem-se, venham fazer uma visita aqui no CIEBP. E sigam-nos no Instagram, @CIEBP. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da animação. Como vocês perceberam, a animação foi também uma forma de a gente brincar com o nosso espaço, né? Colocamos aqui 2 professores nesse espaço que vocês estão vendo agora para falar desse assunto nessa animação que foi criada no Scratch, tá? Se vocês quiserem, volto a fazer o convite. Se quiserem aprender como usar o Scratch, venham aqui para o CIEBP.
os professores podem marcar uma mentoria aqui com a gente, que é um espaço de 2 horas, em que você pode aprender a fazer algo ou você pode desenvolver uma parte do seu projeto, né? Mas voltando para a animação, a gente vê que muitos jovens, eles sabem do que estamos falando, eles estão antenados com esse assunto, sabe, Cirlândia? Se a gente se permitir e debater este assunto em sala de aula, com certeza a gente vai encontrar muitos estudantes que estão antenados e que levam a sério esse assunto. Porque, afinal de contas, se a desinformação está aí espalhada pela mídia, a discussão sobre as fake news também está, né? Então, a gente também tem visto debate em grandes emissoras de televisão e de rádio sobre esse tema, e o que é muito importante. Então, se você, que é estudante, não está ainda antenado, a partir dessa aula, começa a prestar mais atenção nesse assunto, pesquisa e começa a ter mais cuidado ou um filtro na hora de compartilhar alguma informação que você receber, tá bom? E para isso é muito importante saber a diferença, né, Jorge, entre fato e fake. E é disso que a gente vai falar agora nesse próximo slide, tá? Mentira tem pernas curtas. A gente sempre escutou essa frase e ela é verdadeira, porque uma hora a verdade aparece, o fato aparece, o fato aconteceu, né? O fato é fato. Há muitos canais de informação que podem nos ajudar a verificar se certos fatos são verdadeiros ou são falsos. Sites confiáveis para tirar sua dúvida são sites de universidades, órgãos governamentais, organizações não governamentais confiáveis, institutos, entre outros. Então, quando a gente for verificar se algo é verdadeiro ou não, então, veja primeiro o site, dê uma olhadinha, veja se esse site é confiável, tá? É uma boa dica para descobrir, né, Jorge, a diferença entre fato e fake. Com certeza. Cirlândia, você já entrou em algum site ou foi fazer login em alguma plataforma que você tinha que escolher as imagens e dizer lá, não sou um robô? Sim, muitas vezes. Pois é disso que nós estamos falando, gente, é de algoritmo. Algoritmo digital, ou seja, existem robôs que são criados para espalhar as notícias. Então, esses sites que têm esse recurso para você manualmente escolher as imagens e clicar lá, não sou um robô, é por isso, né? É para que o site tenha certeza que ele não está sendo invadido por um algoritmo, por um robô digital que muitas vezes tem a função de coletar informações ou de hackear aquele site, mas também muitas vezes de produzir fake news, ok? Jorge, agora conta um pouquinho para a gente quais são as consequências de uma desinformação. Olha, isso aí está aí um assunto importante, porque existem consequências sim, tá? Quem acha que, que tem? Ele só deu uma informação errada, né? Ele acha que não tem nada demais. Tem sim, gente. Desinformação pode gerar agressão física ou psicológica, tá? Ela pode levar ao aumento da intolerância, ela pode gerar discurso de ódio, pode ameaçar a saúde pública, pode causar descrença social nas instituições e há um risco à democracia. É muito sério. A gente vai agora mostrar para vocês um vídeo que fala como você pode, de forma ativa, participar nessa guerra contra fake news, criando uma campanha de fake news na plataforma Canva, canva.com. Pode soltar o vídeo aí, por favor. Agora que nós vimos um pouquinho do que é a desinformação, nós vamos entrar no Canva, fazer o registro para poder começar a criar um post. Então, abrindo o Canva, você vai ter essa aparência. Aqui do meu lado esquerdo você tem o menu com várias opções, mas o que nós vamos usar mesmo são essas opções do meio. Então você clica em redes sociais, e aí você vai ver várias opções. Nós vamos escolher essa primeira opção. Então clica e você já vai ser direcionado para a página de criação do Canva.
Aqui do seu lado esquerdo você tem templates, elementos, uploads, texto. Você pode baixar imagens suas, né? E também tem como colocar vários tipos de fontes diferentes. Mas o que nós vamos usar agora, primeiro, são os templates. Então nós vamos escolher primeiro o modelo, para ficar mais fácil. O modelo já existente agiliza. Então nós vamos começar pelos templates e vocês estão observando que existem vários templates gratuitos. Vou selecionar este e nós vamos utilizar. Percebam que tem 6 páginas. Você pode usar cada uma das páginas separadas, se você quiser, mas você também pode aplicar direto 6 páginas e é isso que eu vou fazer agora. Então, cliquei aqui em aplicar 6 páginas, logo aparece para mim aqui do lado direito, somente para eu substituir. Então, se eu clicar, eu consigo escrever em cima do texto que já existe. Então eu consigo colocar o texto que eu quiser. Já estou colocando aqui fake news, que é o nosso tema, e embaixo como combater a desinformação. Esse é o nosso título. Então a nossa capa, a capa do nosso post. Percebam que nós temos a página 1, que é o que eu estou editando, mas nós temos outras páginas. Esse post já está praticamente pronto, é só substituir então as informações. Eu já estou começando aqui na segunda página a substituir, né? Vou colocar aqui algumas questões para nós pensarmos na hora de verificar se uma informação é verdadeira ou não. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer: quem escreveu? Então, já estou substituindo aqui. Essa é a minha segunda página da minha postagem. Esse texto de baixo eu vou retirar, vou excluir. Clicando com o botão direito eu consigo excluir. Então, simples assim. Eu só deixo apenas a pergunta, né? Só que está faltando aqui uma página entre a primeira e a segunda, né? Eu vou incluir, então, olha, nesse botãozinho aqui, adicionar página, eu consigo incluir uma página além dessas que estão aqui. Então, coloquei uma página somente com o fundo, porque eu quero apenas escrever do que se tratam as perguntas que eu comecei a colocar, a escrever em seguida. Então, qual é o título desse slide? Qual é o título que eu vou usar? Então, eu vou lá em texto, aqui do meu lado esquerdo, vou escolher uma fonte e eu vou colocar nessa minha página 2, qualquer uma dessas fontes, tá? Então, escolhi a fonte e eu já posso clicar e arrastar a fonte para a minha página 2. Então, ó, percebam que tem já um texto pré-escrito, pré-estabelecido, e eu vou substituir, assim como fiz com o primeiro slide e com o segundo também. Então, meu texto desse slide eu já estou digitando por cima, tá? Que são as perguntas a se fazer. Então, quais são as perguntas a se fazer quando você quer descobrir se uma informação é verdadeira ou não, tá? Esse texto de cima eu vou apagar, porque não vai ser útil, e o de baixo também. E aqui eu só vou regular o tamanho da fonte de acordo com o meu slide, de acordo com a minha página. Então, posso clicar e arrastar, olha, e eu posso centralizar. Pronto, o meu segundo slide, a minha segunda página já está pronta. E assim eu vou substituindo, tá? A página 3, a página 4, com a minha segunda questão. Da mesma maneira, eu digito e eu apago aquilo que eu não vou utilizar. E assim por diante, nas páginas seguintes. Eu vou pegar aqui um que já existe pronto, que eu já fiz antecipadamente para a gente ver como é que fica no final. Então, eu vou aqui em início. Embaixo de início, eu tenho os designs que eu já fiz. Então, como eu já tinha feito antes, eu já vou escolher aqui um pré-definido. Nesse daqui, só falta uma imagem que eu gostaria de colocar aqui nessa minha capa. Porque
Os outros slides, as outras páginas já têm o seu texto. Então, olha, já coloquei todas as perguntas a se fazer nesse aqui, né? Na página 4 também, todas as perguntas a se fazer para descobrir uma falsa informação. E por fim, né? Se gostou do conteúdo, então pede aqui, deixe seu like, compartilhe, como nós estamos acostumados a ver, né, nessa página. Aí eu vou escolher aqui do meu lado esquerdo, lá no Pixabay, já existem algumas imagens que eu posso utilizar, mas eu quero de fake news, então alguma coisa relacionada a esse tema. Eu digito na pesquisa, e então ele me dá algumas imagens relacionadas, né, ao tema. Existem várias e eu vou escolher essa primeira. Eu clico, arrasto até a página que eu quero. E aí eu só redimensiono. Então, vou puxando os cantos e vou aumentando de modo que eu consiga preencher toda a página. Então, aqui é só mover a minha imagem. Percebam que existem, né, alguns designs que ficam por cima. Se você quiser, você pode colocar por baixo da tua figura ou o contrário também. Aqui nesse caso eu coloquei por cima da minha figura o design que já existia para ficar mais bonito. Percebam que viu aí um pedacinho do vídeo e agora você tem a ferramenta necessária para começar a sua campanha. Eu vou me despedindo por aqui, esperando que no próximo Mão na Massa você esteja conosco, tá? Assistindo e participando também, e passo a palavra para o professor Jorge. Bom, professores, coordenadores, diretores de escolas, formem um grupo, venham para cá, venham visitar o Centro de Inovação da Educação Básica. A gente já recebeu visita de todos os lugares do estado e ainda de vários lugares do país, tá? Então fica aqui na Rua Padre Chico 420, na Pompeia. Nós temos o nosso site, que é centrodeinnovacal.educacal.sp.gov.br. Lá você pode conhecer um pouco mais sobre o que fazemos aqui e as nossas instalações, tá? Nós temos o nosso telefone, que é o 97544-5056, e estamos no Instagram, mais uma vez, @CIEBP. Venham para cá, me despeço aqui também, e até a próxima, gente. Muito obrigado pela participação.